que nem você estava falando, esses são para saúde. Diferente dos sintéticos, aqueles que tomam por boca. Então, bioidêntico é gel ou é implante no bumbum. E os injetáveis? Então, os injetáveis, a gente sempre vai devagar. Por quê? Querendo ou não, a testosterona injetável ainda tem muita controvérsia. Então, eu que não vou sair falando, isso é legal. Não. É usado muito em homens, principalmente, porque é mais prático, eles não querem ficar usando gelzinho todo dia, né? Mas a gente sempre tem um pouco de ressalva se ele tiver, por exemplo, um histórico de câncer de próstata. A gente não sai usando o injetável, porque ele não é considerado bioidêntico. Bioidêntico é gel e implante. Eles não consideram ainda como bioidêntico, eles consideram sintético. Entendi. Entendeu? Achei que o injetável também tivesse essa opção do bioidêntico. Não, ele não é bioequivalente. Pelo menos é isso que a gente sempre vê. Eu já fiz 10 cursos de hormônio e todos os cursos eles falam isso, que o injetável... Agora, reposição hormonal é um caminho sem volta, né? Porque gera um pique, energia, disposição, memória. Quem toma nunca mais quer parar de tomar, né? E de fato não tem como, porque... o corpo acaba parando um pouco de produzir natural. Sim. E você tem que estar sempre repondo pra estar naquele pico, senão cai demais, e né? O mais louco é a mulher chega no pico de trabalho, de tudo na vida com 40 anos. É a hora que ela tá prosperando, que ela tá ganhando melhor, que ela quer viajar, acontecer, curtir os filhos. Desce, né? Então, quando você volta da vida pra ela fala, eu quero isso pra sempre, entendeu? E tem que ser pra sempre. Na medicina tradicional, o que a gente aprendeu, Aninha? Era só 10 anos de reposição. Como assim? Você nunca mais vai produzir. Como assim só 10 anos? Entende? É uma coisa que é pro resto da vida, você tem que levar pro resto da vida. Né? Então, você vê que é muita controvérsia. Só que a medicina tradicional já tá se abrindo. Eles já estão colocando até na Febrasgo sobre a gestrinona. Falando sobre o tratamento para endometriose. Então, os médicos que não estão conseguindo entender isso, eles estão causando um desserviço para as pacientes. Eles estão causando um malefício. E a gente fez um juramento lá de nunca prejudicar o paciente. E é isso que eu fico tão chateada, né? E essa questão da gestrinona, hoje em dia a gente tá vendo cada vez mais cedo pacientes com diagnóstico de endometriose. Antigamente, mulheres de 30 anos, por exemplo, que geralmente descobriam na época que iam tentar engravidar e vinham já com infertilidade ou dificuldade para engravidar. Mas hoje você tem meninas mais jovens. 20, 25. A gestrinona, ela tem uma idade mínima? Não tem idade mínima. E por que tá acontecendo tudo isso? Poluentes ambientais. O plástico é o principal deles. Quando você esquenta no micro-ondas, quando você deixa a garrafinha no carro, esquenta, libera xenoestrógeno na água, libera xenoestrógeno na comida. As antenas eletromagnéticas. Por que eu tenho organite no meu consultório e tenho organite em casa? Porque ela vai drenar essa poluição eletromagnética que gera xenoestrógeno no ar. Olha que louco, a que ponto a gente chegou. Não adianta ficar neurótico, né? A gente tem que começar a diagnosticar cada vez mais cedo essas meninas. Eu tive uma que ela não estava tentando engravidar e ela começou a ter uma leve dor na relação. Ela estava lotada de endometriose, lotada. Quem que ia imaginar? E como que eu diagnostiquei? Quadro clínico. E teve outra que chegou depois de 5 anos. Todo ano ela ia no ginecologista e falava, doutora, eu tenho uma dor na panturrilha, na batata da perna. Toda vez que eu menstruo. Falei, endometriose. Doutora, sério? Eu falei, eu mudo meu nome se você não voltar daqui 2 meses usando gestrinona e não parar de ter dor. Adivinha? Dito e feito. Parou, doutora. Pelo amor de Deus, não pode parar de ter gestrinona, que ano passado tentaram cancelar aqui no Brasil, né? Então, assim, você vê coisas... Eu tinha uma que sangrava pelo nariz. Olha. Endometriose pulmonar. Então, quando a gente começa a entender que a gestrinona veio para ajudar as mulheres, e os médicos têm que parar de usar de forma errônea, porque eles estão prejudicando quem precisa. A gente pode usar para melhorar a massa muscular? Sim, mas converse mais com a sua paciente. Explique mais. Perca tempo, porque na verdade você está investindo tempo de qualidade na vida dela. E isso tem se perdido muito, né? Isso que... Que é o que você falou. A paciente coloca a gestrinona sem indicação de colocar, não faz nada do que tem que fazer. E aí o que você vai ver, como a gente vê as blogueiras falando, porque eu coloquei a gestrinona e foi horrível. Teve uma BBB, ela virou um choquito. Por quê? Tem os que elogiam muito, tem os que reclamam muito sobre o... Não, mas assim, você concorda? Você tá usando uma medicação que é androgênica, que é pra secar o estrogênio que tá fazendo mal. Se você olhar a fisiologia e o médico explicar isso pra paciente, ela vai aumentar a oleosidade da pele.
ela vai aumentar a oleosidade do couro cabeludo. E tem o que ser feito pela paciente. Por isso tem que ter tanta conversa. Se você larga no mundo e fala, vai emagrecer e vai ficar linda e maravilhosa, não vai. Tem bastante. Nada é milagre. Tem bastante assim. Ninguém quer malhar na academia, quer ficar com músculo. Não tem isso, entendeu? Não tem milagre. Não tem droga milagrosa, né? É que se tivesse, a gente tava na fila, você é a primeira. Vamos falar um pouquinho agora sobre outra coisa que acomete muitas mulheres, mas mulheres até mais jovens em idade fértil, a síndrome dos ovários policísticos. Sim. Essa daí sempre foi uma coisa que gerava um desconforto na gente. Por quê? Eu ficava frustrada. Dava o anticoncepcional, parava de tomar um anticoncepcional para engravidar, não engravidava. Voltava um monte de cisto. Pô, o professor não tinha explicado? Eu mesmo, eu usei 20 anos de anticoncepcional. Porque o professor falava gente... Todas nós, a nossa geração. Se você toma anticoncepcional, você não vai ter endometriose. Por que eu tive? Você vai tomar anticoncepcional e aí você vai parar de ter ovário policístico. Tudo que é remédio é pra remediar. É pra tapar o sol com a peneira. Ele vai fingir que o seu ciclo menstrual tá bonitinho. Ele vai fingir que não tem mais cisto de ovário. Mas e a raiz da causa? Ovário policístico é doença inflamatória. E ainda a principal, quando é síndrome do ovário policístico, você vai ter que ir atrás do quê? De uma resistência insulínica, que causa aquela gordura abdominal, gordura visceral. Ou seja, se essa paciente não for acompanhada por uma nutricionista, se ela não fizer exercício físico, porque o exercício físico diminui a insulina, vai diminuir a resistência, vai começar a diminuir o cisto de ovário. Se você tira o açúcar da dieta, e açúcar se entenda, farinha de trigo, leite de vaca, queijo, tudo que é iogurte, inflamatório nesse caso, porque tudo isso é inflamatório. Tudo isso. Então, tudo que é inflamatório, junta com uma doença pré-existente, vamos dizer assim, você tá dando lenha pra fogueira. Então, quando a gente tem que começar a olhar, né, é isso que eu falo, com carinho, ou seja, eu vim com isso, mas é uma cruz na minha vida? Não. Vai dar trabalho? Vai. É fácil mudar? Não. O nosso subconsciente, ele entende que ele tá te fazendo um favor, te dando medo, pavor. E te falando, não, se você parar de comer tal coisa, você vai ficar infeliz. Se você for fazer exercício, vai doer. O subconsciente foi feito pra isso. Deus foi meio injusto nessa hora. Então ele criou um jeito de defender a gente do tigre dente de sabre lá na época das cavernas. Mas agora a gente tem que começar a entender que a gente não pode ir atrás do subconsciente. Que a gente tem que mudar. E não vai ser fácil, mas a hora que a gente muda, fala, caramba, virou a chave. Eu tô tão mais feliz. Eu não tenho mais ovário policístico, eu engravidei. E não ficar acreditando que o remédio vai fazer um milagre. Não vai. A gente tem que fazer uma reprogramação aí no subconsciente pra tentar vencer ele, né? Porque querendo ou não, ele sempre vence a gente. E o ovário policístico, do mesmo jeito que a endometriose, do mesmo jeito que o mioma, tem que entrar com progesterona, tem que equilibrar a parte hormonal. Vira e mexe, tem que entrar com melatonina. A gente usa 10 miligramas em câncer de melatonina de manhã e à noite, porque é antioxidante potente. Então a gente tem várias... A melatonina, você tá falando, da melatonina. Ela não é só para equilibrar a tireoide, não, ela é antioxidante. Então a gente tem hoje várias coisas que a gente tem estudado com os professores e tem melhorado a vida de muita gente. E de forma natural. Isso serve para todo mundo? Sim. Ou tem algo... Não, por exemplo... A gente produz, né? A gente produz dentro da gente. É que com o estresse, a gente tá parando de produzir. Parando.